só. O que eu coloquei aqui para vocês, tá, gurizada? Essa aqui é a famosa matriz de redação do Enem, tá? Então, quando a gente pega aquela matriz de competências e habilidades do Enem, tá? A gente tem na parte de redação essas 5 competências. Então, é justamente isso aqui que eles vão cobrar de vocês na hora da prova do Enem, tá? A gente sabe que da URGS é um pouquinho diferente, né, pessoal, tá? Mas também tudo que tem aqui, de uma certa forma, acaba aparecendo na URGS, tá? Só que a URGS, ela usa basicamente dois, tá? Dois quesitos ali avaliativos, tá? Que é o que a gente chama, né, de estrutura e conteúdo, e a segunda parte é a parte de expressão linguística, tá? Tem uma terceira, né, a avaliação que eles chamam de avaliação holística, mas na verdade daí é aquela avaliação do corretor como um todo, assim, tá? Mas aquela parte de ficar colocando, tirando notas, essas coisas assim, é basicamente em 2 pilares que eles têm ali, que é estrutura e conteúdo e expressão linguística, tá? E aí, claro, dentro desses pilares a gente tem um monte de coisa. O Enem, ele trabalha com isso aqui, ó, ele trabalha com as competências. Tanto é que, vocês sabem muito bem, olha só, deixa eu pegar aqui o marcador. Qual é a pontuação máxima que a gente pode tirar e que a gente deseja e que a gente busca no Enem? Os famosos 1.000 pontos, né? Tá? Bom, de onde é que vem isso? Daqui, ó, gente. Se eu gabaritar todas essas competências no meu texto, cada uma delas vale 200 pontos, ó, tá? 200 vezes 5 dá 1.000, tá? Então, o que acontece, tá? Claro, a partir do momento que eu vou tendo falhas em alguns aspectos aqui, né, nessas competências, vamos lá, eu transformei o meu texto, que era um texto dissertativo, eu transformei metade dele, tá? Não vou colocar metade, vou colocar, sei lá, 25% dele. 25% dele, ou seja, um parágrafo inteiro de 4 daqui a pouco, tá? Eu peguei um parágrafo inteiro e deixei aquele parágrafo como parágrafo descritivo ou narrativo. Vai perder ponto, pode ter certeza disso, tá? Por quê? Porque tá aqui, ó, vamos lá. Olha a competência 2, o que ela diz. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento, ou seja, no meu conhecimento de mundo, aquilo que eu já li em jornal, revista, os argumentos que eu vou utilizar para desenvolver, ó, o meu tema, mas olha isso aqui, gurizada. Dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo. Tá? Então, olha só, é isso que a gente fala, né? Eu posso, em um momento ou outro, tá, fazer o uso de traços narrativos no meu texto? Posso. Em um momento ou outro, pega um período ali, coloca um período, mas não um parágrafo inteiro fazendo uma narração, tá, gente? Por quê? Porque senão a gente acaba fugindo, tá? Então, toma cuidado. E o texto inteiro, então, nem se fala, né? Se colocar no texto inteiro, não só vai perder ponto, como vai zerar, tá? Por quê? Porque a tipologia textual que eles pedem é o texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque o texto dissertativo que trabalha com argumentação. Tá? Então, é o texto dissertativo que vai trazer aquela ideia, né, de persuadir o meu leitor acerca de um determinado ponto de vista. Tá, gente? Então, o que acaba sendo uma coisa um pouquinho mais complicada, entre aspas, porque, tá? Porque, vamos lá, eu tenho que convencer alguém acerca de um determinado ponto de vista. Só que, no caso do Enem, eu tenho que convencer sem ser pessoal. Né? Eu não vou colocar, olha, porque eu acho isso, aquilo outro, eu penso assim. Não, tá? A gente sabe que a gente se coloca de uma maneira impessoal, ou seja, a partir de uma terceira pessoa, né? Sabe-se que, percebe-se que, acredita-se em, né? A gente não coloca, eu acredito, né? Não é eu percebo, não, é percebe-se que no Brasil, né? Ainda existe ou ainda há intolerância religiosa. E aí tu vai justificar por que isso, né? Tá? Então, percebe que, de uma certa forma, a opinião é de quem está escrevendo. Evidente, tá? Evidente que a opinião é de quem está escrevendo. Só que a gente não deixa isso, né, bem explícito, tá, pessoal? Vai ficar implícito, vai ficar subentendido. A partir disso, a gente se afasta um pouquinho dessa pessoalidade a partir, justamente, desses aspectos que nós podemos utilizar, né? Esses aspectos gramaticais. Por exemplo, o índice de indeterminação de sujeito, que nos ajuda muito, que é esse Czinho, né, famoso do índice de determinação de sujeito, que vocês estudam no português também, que muita gente confunde com a partícula passivadora. Aliás, palavrinha que pode ser um monte de coisa na língua portuguesa, essa palavrinha C, né? Pode ser índice de determinação, partícula passivadora, pode ser pronome reflexivo, pode ser parte integrante do verbo, pode ser uma conjunção integrante, pode ser um nexo condicional. Olha a viagem, né, gente? Fora a partícula expletiva, que também pode ser.
Mas, enfim, isso aí vocês, né, vão ver, vão dar uma revisada no português, tá, gente? Mas se tem um Czinho, vamos deixar aqui, ó, para vocês. Se tem um Czinho que eu preciso de vocês sempre na ponta da língua, é o tal do índice de indeterminação de sujeito, tá? Que é esse Czinho, né, quando a gente fala ali, né, do precisa-se de tal coisa, né? Tá? Então, precisa-se de bons funcionários. Esse Czinho é um índice de determinação do sujeito, tá? Porque a gente sabe que se precisa de alguma coisa, mas a gente não sabe quem é, tá? Ou eu não estou querendo dizer, né? Então, eu faço justamente o uso do índice de determinação do sujeito, tá? Deem uma olhadinha, isso aqui é bem importante, tá, gurizada? Uma coisa que também o pessoal pergunta, senhor, a gente pode utilizar a primeira pessoa? Depende. Na URGS, pode, com moderação pode, tá? No Enem, tá? No Enem também pode, pessoal, com moderação, mas não é aconselhável, tá? Fujam de qualquer coisa de primeira pessoa, tá? Se quiser fazer o uso de uma primeira pessoa, o senhor não conseguiu, eu vou precisar, então coloca a primeira do plural, tá? Coloca a primeira do plural, que ela traz um tom mais pessoal, mas ela não traz um tom intimista, tá? Então, assim, senhor, não tenho como fugir da primeira, então usa do plural, tá? Então, usa do plural. E, de novo, se usar com moderação, tá, gente? Eles não vão... a gente tem 500 exemplos de redações aí, tanto na URGS quanto no Enem, que tiraram, né, a nota 1000 no Enem, ou tirou a nota máxima na URGS ali, e a pessoa fez uso de pessoalidades, tá? No caso da URGS, né? No caso do Enem, ela fez uso de primeira pessoa ali, em um ou outro momento, mas, de novo, tá? Trabalhem com a ideia de não fazer uso da primeira pessoa. Só naquele último, senhor, não rolou, não tinha mais o que colocar. Tá, aí coloquei. Tá? Então, perceba, olha só, eu tenho que dominar a tipologia textual, que é a tipologia dissertativa, que trabalha justamente com isso, tá? Lembra, é o desenho da redação, tá? O que é um texto dissertativo? Tu tens ali um determinado tema, para esse tema, tu vai estabelecer uma tese e tu vai sustentar essa tese a partir de argumentos. É isso aqui, tá? Isso é um texto dissertativo argumentativo. Detalhe, no caso do Enem, tu ainda tem uma última partezinha que é a tal da proposta de intervenção, tá? Aqui que muda, tá, gente? Ó, no caso da URGS e do Enem. No Enem, tu vai trazer a proposta de intervenção. Na URGS, não, tá? Até pode, se eles trouxerem uma temática social. Se eles trouxerem uma temática social. Mas imagina, como é que eu vou colocar uma proposta de intervenção numa proposta de redação que pede para eu falar o que é um clássico? Vocês lembram que a URGS uma vez trouxe isso, né? O que é um clássico para você? Tá? O que é um negócio muito perigoso, tá? Por isso que eu falo para você, mas aí é uma questão bem pessoal, tá, gente? É questão de opinião, tá? Eu não gosto muito, né? Eu prefiro muito mais os temas do Enem, tá? Por quê? Porque para mim é muito melhor trabalhar com um aspecto coletivo e social do que qualquer coisa mais pessoal. Mas isso é meu, Daniel Marques, tá? Eu tenho dificuldade, quando eu tenho que utilizar a exemplificação, então, a partir de uma experiência vivida por mim, Bagres, tá? Porque eu fico pensando, sabe o quê? Eu fico pensando assim, será que é relevante isso? E aí eu fico naquela, será que é relevante essa experiência? Sabe? Aí tu fica meio assim. Então eu gosto muito mais da temática do Enem, porque ela envolve uma coisa que não é um problema só para mim, é um problema para o coletivo, né? Tá? E aí acaba ficando um pouquinho melhor, né? Tá? Boa, Carol, vamos falar disso, tá? Vamos falar disso agora já. Na sequência, quando chegarem na competência 5, vamos falar um pouquinho disso, tá? E por isso aí é uma preocupação de muita gente, tá? Não te preocupa, não é só tua, é de muita gente, tá? Mas provavelmente tu vai ver, Carol, que assim, ó, não é a gente, na verdade, acaba exagerando nessa preocupação. Não precisa ter uma preocupação muito grande, tá? Essa coisa assim, eu tenho que solucionar todo o problema. Não precisa, não precisa, tá? A gente já vai falar sobre isso, tá bom? Olha só, vamos pegar aqui rapidinho, tá, pessoal? As 5 competências. A competência de número 1 diz assim, ó, demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso aqui? Norma culta. Norma culta. O que ele está querendo te dizer aqui? Tu não pode utilizar gíria, não pode utilizar, né, vocabulário de baixo calão, sabe? É isso. Termos pejorativos, não pode. Por quê? Porque tu tem que fazer uso da norma culta da língua portuguesa. E quando a gente trabalha com variações linguísticas e a gente estuda a norma culta, a gente sabe que a norma culta é aquela da gramática, né, pessoal? Tá? É aquela da gramática. Deixa só o senhor tirar aqui. Aqui, tá? Da gramática. É aquela artificial, superficial, tá?
Sério, senhor, que ela é artificial? Sério. Aliás, se um dia perguntarem isso, tá? Porque o Enem gosta muito dessa temática, tá, gente? Na parte de linguagens, tá? Deixa só o senhor tomar um pouquinho. Olha só. Se perguntarem para vocês assim, ó, qual é a gramática natural? Qual é a gramática natural? É a gramática dos livros, tá? De gramática, ou é a gramática do dia a dia? Qual é a gramática natural? O que vocês acham? Porque a gente tem, na Dia a teoria, tá, dia. pessoal? Boa, perfeito. Tá? A gente tem, na teoria, dois tipos de gramática, tá? A gramática natural e a gramática superficial. A gramática natural é a gramática do dia a dia, pessoal. É a gramática do dia a dia. Parece meio contraditório falar isso, né? Porque a gente fica estudando tanto essa gramática de sujeito, verbo e complemento, de concordância verbal, de regência verbal, de acentuação gráfica, não sei o quê, porque é o que nos cobram numa prova, mas numa prova eles cobram a gramática a partir da norma culta da língua portuguesa, que é a gramática superficial, tá? Ou artificial. Por que isso? Porque ela não representa, de fato, o que a gente vê no dia a dia. Quem é que aqui sai cuidando da colocação pronominal no dia a dia, pessoal? Quem é que aqui, sei lá, vai, né, entra num Uber, tá? Tá no Uber ali, indo para o trabalho ou indo para algum determinado local, olha, cumprimenta o motorista e diz assim, ó, leve-me para casa. Quem é que fala isso? Ou leve-me ao shopping. A gente não fala assim, a gente fala o quê? Me leva, me busca, me traz. Por quê? Porque é a linguagem do dia a dia. Eu não fico pensando, quando eu vou falar, não fico pensando assim, eu vou iniciar um período, né? Então, se eu vou iniciar um período, eu vou utilizar uma ênclise, não uma próclise. Como assim? Quem é que fala farseão? E aí, meu, tu viu o que vai acontecer? O quê? Farseão, reformas na Previdência. Quem é que fala desse jeito? Ninguém, só os ministros do STF, né? Os ministros do STF falam, tá? Mas, enfim, e tem mais o que falar, assim mesmo, tá? Né? Porque, na teoria, são, né? Estão lá no alto escalão, né? Da nossa justiça aqui, então tem mais que tratar tudo com a devida importância. Mas assim, ó, até eles, né? Fora dali, será que eles ficam, né? O ministro ali qualquer do STF está falando com o filho, e diz, né, filho, farseão, reformas na Previdência. Como assim? Sabe? Não, isso não é linguagem do dia a dia, tá? Tem um texto eu sempre confundo se é o Oswald, é do Oswald, tá, do Oswald de Andrade. Pessoal, depois pesquisem, tá? Que isso aí já apareceu no Enem, tá? Caiu uma questãozinha dessa no Enem. Era um intertexto, era um textinho do Oswald, e junto a esse texto do Oswald tinha uma definição do Domingos Pascoal Segala, justamente sobre isso que a gente está conversando, tá? Domingos Pascoal Segala é um gramático, tá, pessoal? De renome aqui, tá? Não chega a ser um Bechara da vida, tá? O Evanildo Bechara é o nome mais forte da nossa gramática, com certeza, mas ele está num patamar assim, que se não está já chegando no mesmo patamar, ele está quase no mesmo patamar, tá? Domingos Pascoal Segala. Aliás, as gramáticas dele são muito boas, tá, gente? Muito boas. Até eu acho um pouquinho melhor que a do Bechara, no quesito, assim, ó, é que o Bechara ele é muito acadêmico, né? Então eu acho que o Segala ele é um pouquinho mais didático para quem está estudando para vestibular, concurso e tal. Boa, Maria Clara. Essa aí é clássica também, né? A do banheiro, né? Tá? Se eu posso ir ao banheiro e não no, né? Perfeito, muito bom. Né? Deixa eu ver o que o Enos colocou. O Temer, é verdade, tá? Com o filho, esse eu não vi, Enos. Bah, depois eu vou dar uma pesquisada, depois eu vou dar uma olhada. Não sabia, ele mantém com o filho. Mas o filho já mais velho, né? Acredito eu, né? De repente é da mesma área dele, né? De repente também é da área jurídica, não sei, né? Tá? Mas com o filho pequeno é sacanagem, né? Pô, sacanagem ficar falando assim, né? Mas, enfim, gente, olha só, se vocês puderem depois, digitem no Google, digitem assim, ó, pronominais, eu vou até colocar aqui para vocês, tá? Para vocês lembrarem depois, ó, tá? Só digitar no Google, pronominais, Enem, só isso que tem que digitar, tá? Se colocar Enem, pronominais, vai aparecer essa questão, tá? E aí é um texto do Oswald, justamente chamado Pronominais, esse é o título do texto, tá? E tem um outro textinho do Domingos Pascoal Segala, e aí eles fazem uma comparação e perguntam, né, o que os dois estão fazendo, né? Claro, a partir de linguagens diferentes, tá? Porque o poema do Oswald, que é maravilhoso, ele diz assim, ó, tá?
dê-me um cigarro, não me lembro se ele utiliza dê-me ou dá-me, tá? Mas tanto faz, aí só mudaria o sujeito, né? Tá? Eu acho que é dá-me, mas enfim, né? Dá-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, tá? Então, olha só, olha que legal, tu tá falando de um cara que escreveu uma coisa, o Oswald era da primeira fase ali do modernismo, né? Então, ele é o cara lá da Semana da Arte Moderna. Então, isso é 1922. Eu não lembro de quando que é o texto Pronominais, tá? Mas vou chutar bem alto, é bem de antes, tá? Até porque ele era da primeira fase, mas vamos chutar que tenha sido escrito em 1930. Vamos chutar. Eu acho que é 1920 e poucos também, tá? Se duvidar, é junto com a Semana da Arte Moderna. Mas, enfim, vamos chutar 1930, que ele seja de 1930. Se ele for de 1930, pessoal, tá? Já se vão aí, né? Pô, estamos em 2020, já se vão aí quase 100 anos, tá? 90 anos ou mais, tá? É bem provável que seja mais. Então, eu estou falando de um texto que tem quase 100 anos e olha como ele segue atual. Porque ele diz assim, ó, dá-me um cigarro. Tá, mas ele está utilizando uma ênclise, né? Cara, quem é que usa a ênclise no dia a dia? Aí ele diz assim, ó, dá-me um cigarro. Diz a gramática do professor e do mulato sabido. Tá, não. Então tá, quem faz uso, assim, do dá-me um cigarro, dessa ênclise, é a gramática, né? E aí ele coloca um nexo adversativo, que é o mas, aí ele diz assim, ó, mas, justamente para mostrar, né, o contraste agora, a oposição à adversidade, ele diz assim, ó, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, quem era o bom negro e o bom branco? Nós, né, os brasileiros como um todo. Então ele diz, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo justamente que as pessoas, em geral, né, o brasileiro como um todo, quando ele vai falar no dia a dia, ele não diz dá-me um cigarro, ele diz o quê? Me dá. Tanto é que ele olha para o cara e diz, ó, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, tá? Então, assim, ó, percebam, o Oswald já mostrava isso para a gente lá em 1920 e poucos. Por quê? Porque lá já acontecia isso. A gente sabe que a gramática natural é uma coisa, tá, gente? A gramática da norma culta da língua portuguesa, ela é artificial. Ela é outra. E aí eu já vou emendar com mais uma questão. Eu sei que a nossa aula aqui é de redação, e eu estou focando também uma parte de linguagens aqui para vocês, mas vai ajudar, tá? Se perguntarem para vocês, tá, gente? Isso no Enem, não esqueçam, tá? A gramática natural é a gramática do dia a dia, do linguajar coloquial. A norma culta da língua portuguesa é uma gramática artificial e, essa é uma parte importante que já apareceu também, tá? Excludente. Se perguntarem para vocês assim, ó, eu posso dizer que, de uma certa forma, a gramática padrão, a norma culta da língua portuguesa, ela privilegia uma determinada classe? A resposta é sim, ela privilegia. Tá? Claro que a gente entraria numa discussão linguística aqui bem legal e bem bacana, tá? Mas eu só estou dando a resposta para vocês para uma prova, tá? Sim, ela é excludente, tá? Ela privilegia, tá? Por quê? Porque ela é de um grupo. Ela é de um grupo. Tanto é que tem autor que diz que ela é preconceituosa, né? Mas, enfim, tá? Então lembrem disso, tá, gente? Tá? O filho dele, tá, não criança, tá bom. Tá, bom, aí de repente ele já, até porque eu não sei se o Temer tem filho pequeno hoje, né, acho que só mais velhos também. Daqui a pouco acaba sendo da mesma área, né, eu não sei, né? Mas mesmo assim, né, cara, é forçar a amizade, né? Pô, tu tá falando com o filho, ficar falando esses termos assim, não tem porquê, né? Imagina eu ficar falando com a minha filha ali usando mesóclise, imagina, não, né? Filha, far-se-ão mudanças no teu quarto. Imagina. Coitada da criança, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Gente, depois, tá? Ali, ó, número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, tá? Então, ó, isso aqui que às vezes o pessoal acaba confundindo. Porque pensa assim, Sora, eu tenho que defender um ponto de vista. Sim, ele é o meu, não é o meu? Provavelmente, né? Tá? Não precisa, tá? Mas vamos lá, eu parto desse pressuposto. Se tu tá escrevendo, tu tá pensando aquilo ali, é bem provável que o ponto de vista seja o teu. Mas, vamos lá, a gente se coloca de uma maneira impessoal, tá? Lembrem disso. Tá? Então, a gente jamais vai dizer que o meu ponto de vista é esse, tá? Não, e vocês nem vão utilizar, né, tá? A expressão ponto de vista, é muito raro a gente utilizar isso, tá? Claro, a gente pode utilizar na visão de, né, tá? A partir da análise de fulano, e assim vai, nos argumentos, tá, gente? Isso aqui é justamente aquela parte ali, ó,
tá? Isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, ó, tá? Então, são esses argumentos aqui que a gente vai utilizar justamente para sustentar a nossa tese, tá? E o nosso ponto de vista, tá? Ou um ponto de vista. Por que eu digo nosso ou um? Porque, vamos lá, vamos imaginar que eu estou falando da legalização da maconha, tá? Que é um tema que traz muita divergência aí, tá? Não é o que eu penso, tá, pessoal? Né? Pelo menos não necessariamente dessa forma, mas vamos lá. Daqui a pouco eu poderia pensar assim, ó, vai, eu sou a favor, mas eu acho que é mais fácil eu defender a contrariedade. Beleza, tá? Se eu acho mais fácil defender, né, a contrariedade, beleza, eu vou defender isso. O que eu pensaria nesses casos, assim, gente, quando tem muita divergência, eu tento ser o cara em cima do muro. Aí tu vai dizer, senhora, mas eu posso ficar em cima do muro? Pode, tá? Tu pode colocar quem é a favor e quem é contrário. E os motivos pelos quais as pessoas são a favor e os motivos pelos quais as pessoas são contrárias. Tá? Tu pode colocar os dois lados. Se o assunto, evidentemente, tiver dois lados, né? Tá? Se o assunto tiver os dois lados da moeda, né? Eu tenho gente que é a favor, tem gente que é contra. Tem coisa que não adianta, né? Ah, eu vou tentar achar um aspecto positivo numa coisa negativa. Não tem como. Tá? É aquela velha história que eu digo para vocês, gente, vocês têm que ver o que vocês estão defendendo. E vocês têm que ver o seguinte, o cara pode ter o melhor argumento da face da Terra. Tu tem que ver se a tua tese, de fato, se aquilo que tu quer sustentar é sustentável ou não. Como assim, senhor? Vamos lá. Se eu tentar sustentar a teoria, tá, de que o Brasil é um país de eleitores, vocês acham que a gente teria argumentos para isso? Vai, o brasileiro, qual é a característica clássica do brasileiro? Ah, é leitor, leitor nato. Nossa, lê, só lê. Aliás, a gente tem que brigar com as crianças para elas pararem de ler. O que vocês acham? A gente tem como defender isso, pessoal? Não tem, né? É insustentável essa tese. Porque, pô, um país que não lê 2 livros, um cidadão que não lê 2 livros por ano. A nossa média, tá, de leitura, né, pessoal? Era 1,8. Agora, a última pesquisa que eu vi, parece que ele estava chegando a 2, uma coisa assim. Mas que sejam, né? 2 livros ano, gente. Pô, né? Aí tu pega países assim de primeiro mundo, os caras leem 30. Aí tu começa a ver a diferença, né? Mas, então, como é que eu vou sustentar? Agora, Sora, a gente pode pegar um aspecto negativo e pensar em como que aquilo poderia ser transformado num aspecto positivo. Sim, exato. Eu posso pegar assim, tá, ele não, aqui o brasileiro não lê, não tem o hábito de ler. A gente pode pensar no porquê. Por que que não lê? Como é que a gente poderia mudar isso? Tá? E assim vai, né? Deixa eu ver o que o Bruno colocou ali. Tá? Ah, boa, Bruno. Ah, pensei nessa aí de ficar em cima do muro, deixar bem claro na introdução, um parágrafo defendendo o lado. Perfeito, perfeito. Pode, com certeza. Até nessas temáticas, né, Bruno, que a gente tem essas divergências, que a gente tem esses dois lados, assim, é super bom, na verdade, né, para defender, porque daí tu coloca um lado num parágrafo de desenvolvimento e o outro em outro parágrafo de desenvolvimento, né? Se tu fala da legalização da maconha, tu sabe que tem gente que é a favor, tu sabe que tem gente que é contra, né? Aí eu vou lá, tá? A gente sabe que tem inclusive aspectos religiosos no meio, né? A gente pode colocar até isso. Tem gente que é contrária até em função da religião. Mesma coisa o aborto, né? O aborto é outro, né? Ah, senhor, mas eu não tenho como defender o aborto. Pessoal, vamos lá, né? Em casos de crimes hediondos, estupro, como é que eu não posso defender, né? A própria questão essa que surgiu já há algum tempo nas discussões aí nos debates, né? Do corpo é meu, né? Será que de fato eu posso definir o que a pessoa que está sentindo e passando por aquilo ali pode ou não fazer com seu corpo? Será que eu tenho esse direito? Sabe? Então são discussões assim bem legais, bem interessantes e que a gente pode, né, colocar numa redação seguindo os dois lados, né, pessoal? Tá? Então, vamos lá, agora tem coisas assim, né, de novo, que são insustentáveis, né? Se eu tentar sustentar, né, que o Brasil é um país de eleitores, vai dar problema. Se eu tentar sustentar que a gente tem que vamos lá, a pena de morte, que é um bom exemplo também, né? Ah, eu vou sustentar que no Brasil tem que ter pena de morte. Eu posso trazer essa ideia? Tu pode trazer a ideia, mas tu tem que cuidar uma coisa. Primeiro, ó, as faltas de veracidade, tá? Ou afirmações falaciosas. Vou te dar um exemplo. Aí o cara tá falando isso, que tem que ter pena de morte no Brasil. Beleza. Então ele diz assim, ó, portanto, cabe, olha que legal, começou bem, né? Portanto, cabe ao judiciário elaborar leis acerca da pena de morte no Brasil, biriri, barará. Cara, já tá mal.
Já está mal. Por quê? Isso é uma coisa importante para vocês, gurizada. Tomem cuidado. Que muita gente gosta de colocar as coisas por Estado, né? Tá? Estado que tem que fazer. Beleza. Só que, olha só, cuidem com a organização dos poderes. Eu não estou dizendo assim, senhor, eu tenho que estudar direito para minha prova. Não, é evidente que não. Mas, assim, ó, tu tem que ter uma noção básica disso. Tá? O tipo, né, de administração, o tipo de governo que a gente tem no nosso país, o sistema que a gente tem, tipo, é um presidencialismo, né, a forma é a república, tá? É uma democracia, e a gente tem uma organização ali a partir de poderes. A gente tem três e o quarto poder, entre aspas, né? Tá? Que é o chamado quarto poder, que é o Ministério Público que fiscaliza tudo. Mas nós temos três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Gurizada, se eu coloco no meu texto que cabe ao judiciário elaborar leis, tu tá com uma falácia enorme aqui, porque judiciário não elabora leis. Quem elabora a lei é o legislativo, tá? Então, ó, é o que eu falei para você, eu não preciso estudar direito para isso, mas eu tenho que lembrar que, olha só, eu tenho três poderes. O executivo faz o quê? Administra, tá? O legislativo faz o quê? Cria leis, né? Pelo menos a função típica de cada um, porque eles têm funções atípicas também, mas a gente quer só a função típica, tá? Legislativo elabora leis, né? E o judiciário julga, tá? Então, eu não posso atribuir ao judiciário elaborar leis. E outro detalhe, elaborar lei, pessoal, em relação a uma pena de morte, da criação da pena de morte, tu não pode atribuir isso nem ao legislativo. Mas, senhor, é o legislativo que cria leis? Pois é, mas aí tem um outro detalhe, que às vezes o pessoal não lembra. Eu quero sustentar, senhor, então essa teoria de que tem que ter pena de morte. Então, tu vai ter que sustentar uma outra teoria antes dessa, que tem que trocar a Constituição. Porque não existe pena de morte no Brasil e jamais irá existir pena de morte no Brasil, tá? Sob essa Constituição que a gente tem, a Constituição Federal de 1988. Por quê, gente? Porque é uma cláusula pétrea. Tá? O que é cláusula pétrea? É aquilo que, olha, pode mudar muito o mundo ali, tá? A gente não vai ter pena de morte só, né, caso ali de guerra declarada e não sei o quê, tá? Mas, se não, ela é uma cláusula pétrea, ou seja, eu não tenho como mudar. Não tem emenda constitucional que mude isso. Não existe essa possibilidade. Só existe a possibilidade de ter pena de morte no Brasil quando trocarem a Constituição. Rasga a de 88, que é coisa que nunca vão fazer, se Deus quiser, que fique assim, porque ela já tem 500 artigos, né, pessoal? Tá, não são 500, né, mas enfim, modo de falar, ela já tem vários artigos, ela já tem várias emendas, né? Então, assim, ó, né, que não troque, que se aplique, né? É o que a gente tanto deseja, né? Tá? Porque tem bastante coisa ali já, só da aplicabilidade dela é falha, né? Mas, enfim, então que se aplique e que não se mude, porque a gente vive numa democracia, e é bom viver numa democracia, né? Tá? Senhor, mas e se vir uma melhor? Bom, tudo bem, acho pouco provável, né? Mas aí é uma questão de opinião de cada um. Agora, se tu quer sustentar essa ideia, essa teoria, não esquece. Tu tem que, antes de mais nada, sustentar uma outra. Que tem que trocar a Constituição e que daí uma nova Constituição traga, né, esse instituto da pena de morte. Aí, tudo bem. Aí tu pode defender essa teoria. Do contrário, é ato falacioso, tá, gente? É aquilo que a gente vai pensar como se fosse uma verdade, mas não teria como, tá? Deixa eu ver o que o Bruno colocou ali pra gente. Né? Ah, da pena de morte, lotação das cadeias, outro lado, direito à vida, claro, beleza, Bruno. Tu já está pensando sempre nos dois polos, né? Tá? Beleza, show de bola, tá? Aliás, essa questão da lotação das cadeias também, né? No direito penal, gente, tá? No direito penal, de quem que estava vendo? Acho que era do Nucci, tá? O Nucci é um autor bem conhecido aí dentro da área do direito penal, acho que era ele que estava falando, estava vendo não uma palestra, assim, uns videozinhos dele, e no Código Penal tem essa parte, né, das cadeias e tal, e aí tem a metragem, pessoal, é que eu não lembro qual é a metragem agora, mas aí tem a metragem ali de uma cela de cadeia, tá, e o número de pessoas que deveriam ficar. Gurizada, pela lei, tá, essas celas que a gente tem, né, deveriam ser individuais. E aí é que nem o Bruno estava falando ali, tu tem uma superlotação, né? Tu tem uma coisa que daí a gente pode discutir se vai ressocializar ou não, que eu acredito que não, pelo menos aqui no Brasil, não ressocializa. Outra discussão que aparece é a questão da privatização, né? Se poderia ser privatizado ou não.
se seria bom, se seria ruim, os motivos pelos quais, né? Aliás, é uma discussão bem legal, bem bacana, né? Isso aí já apareceu em outros vestibulares também, né? Essa questão da privatização ou não, né? Das penitenciárias, tá? É difícil, né, gente? O cara ser totalmente a favor de uma coisa e totalmente contra, né? Mas é uma coisa legal da gente pensar, né? Tá? Exatamente, né, Jéssica? Ah, tá louco? Imagina. E às vezes até mais, né, Jéssica? Às vezes até mais. Aí como é que tu vai ressocializar uma pessoa assim, gente? É impossível, sabe? Né? Eu tenho, pessoal, um privilégio, assim, né? Eu venho de uma família de professores, né? Basicamente, assim. Minha avó era professora, minha tia-avó professora. A minha mãe, ela é assistente social, né? Terapeuta de família e casal. E ano passado, aos 60 anos, passado ou retrasado? Passado. Agora já estou meio perdido, né? Esse ano foi muito louco. Ano retrasado, aos 60 anos, ela se formou em psicologia, tá? Que era o sonho dela fazer psicologia e tal. E aí eu tenho, né, várias resenhas, assim, com ela, né, acerca disso, sabe? Porque como minha mãe trabalhou como assistente social há muito tempo também, ela trabalhou também muito, né, visitando penitenciárias, essas coisas. E a gente sempre tem essas discussões no bom sentido, né? De até que ponto ressocializa ou não o indivíduo, né? E eu normalmente chego naquela... Eu já estou meio descrente em quase tudo, pessoal. Infelizmente, assim, é difícil, né? Mas a gente fica pensando como que a gente poderia melhorar, né? Mas, enfim, só uns devaneios aqui com vocês, tá? Gurizada, e para terminar, que eu sei que eu já estou estourando o tempo aqui, tá? Olha só, a competência 4, demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos. Isso aqui, ó, pessoal, é toda aquela parte de coesão, coerência, elementos de coesão, é a parte estrutural, tá? Então, regência, concordância, os aspectos linguísticos, tá? Eles entram aqui, tá? Nessa competência, tá? Então, né, pontuação, né, tudo isso entra aqui. E a competência 5, ó, gente, que é a nossa proposta de intervenção, tá? Ó, então, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos, tá? Não esqueça, olha só, ferir direitos humanos na prova de redação é zerar a redação, tá? E desculpa, tem mais é que zerar mesmo, tá? O cara que fere direitos humanos, tá? Não adianta ser radical nesse momento, tá, pessoal? Ah, mas tem que fazer? Não, não tem. Pensa que tu está falando de outros seres humanos, tá? Tu pode ter, né, vários problemas ali com, né, o tipo de coisa que aquele ser humano segue, o tipo de coisa que aquele ser humano faz, mas ele é um ser humano. Então, a gente não pode ferir direitos humanos. Senhor, eu vou ter que passar a cabeça na mão de bandido, não sei o quê. Também não é esse pensamento. Também não é esse pensamento, tá? A proposta de intervenção, tá, gente? Olha só, a gente vai trabalhar na aula que vem. Eu vou trabalhar isso aqui com vocês, tá? Mas eu já vou deixar assim, ó. O que é a proposta de intervenção? Cuida bem a palavra que o senhor vai usar, tá? É uma possível solução para o problema apresentado. Uma possível solução. Sabe por quê, gurizada? Porque o texto dissertativo, principalmente o argumentativo, ele não trabalha com uma verdade absoluta. Tu está falando de ponto de vista, tu está falando de uma opinião, de um lado da moeda, de outro, de repente tu está apresentando os dois, tá? Mas assim, ó, tu está falando de ponto de vista. Tu não está dizendo que aquilo ali é uma verdade absoluta, até porque verdade absoluta não existe, né? Já diria Friedrich Nietzsche, né, pessoal? Não há fatos eternos, assim como não há verdades absolutas. Então, assim, ó, a gente não quer trabalhar com isso, a gente quer trabalhar com um lado, com um ponto de vista, com uma análise, tá? Uma determinada tese, mas ela não é uma verdade absoluta. E se ela não é uma verdade absoluta, a solução para esse problema também não precisa ser, tá? Porque eu sei que chega lá na hora, tá, pode deixar, Carol. Chega na hora da prova, a gente fica assim, ó, eu tenho que propor a solução, né? Aí a gente faz, bonitinho, uma solução, e a gente fica pensando assim, não, mas só isso aqui não adianta. É evidente que só aquilo ali não vai adiantar. Por quê? Porque a gente está falando de uma possível solução para aquele problema, tá, gente? Então, não fiquem pensando assim, ó, será que está vago? Será que está muito pouco isso aqui? Qual é a pergunta que vocês têm que fazer? A pergunta que vocês têm que fazer é: isso aqui ajudaria? Se a resposta for sim, a gente está no caminho certo, tá? Isso aqui ajudaria a solucionar o problema? Ajudaria, não é não, ele vai solucionar todo o problema? Não, não é essa a pergunta. A pergunta é: isso aqui ajudaria? Ajudaria. Então eu estou no caminho certo,
tá? É isso que a gente tem que pensar. Não sejam muito críticos com vocês na elaboração da proposta de intervenção, tá? Porque é isso que às vezes acaba, né, ocasionando um ou outro problema para a gente. Por quê? Porque a gente fica, isso aqui está horrível, não, porque eu tenho que solucionar. Não, não precisa solucionar todo o problema. Ajuda, ajuda. Então, está no caminho certo, tá?